Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e eu vou agora dar início à quarta aula do meu curso de Metodologia Científica e nessa aula eu vou falar sobre a redação da justificativa e sobre a escolha dos objetivos, tanto geral quanto específicos. Na primeira parte dessa aula eu vou falar sobre a justificativa de um trabalho acadêmico. E essa parte ela é bastante simples. Quer dizer, o próprio nome já diz, né, o que é a justificativa. É um texto corrido, no qual o autor vai, então, apresentar os argumentos que possam justificar ou que possam explicar para quem está lendo o seu trabalho por que ele é importante. Não importa aqui qual é o tema, não importa aqui qual é a delimitação, não importa aqui qual é o seu problema de pesquisa, você precisa indicar isso para quem está lendo o seu trabalho. Por que estudar aquele tema é interessante? Por que estudar aquele tema é importante? A justificativa é um texto, digamos assim, aberto. Quer dizer, quando eu digo que ele é um texto aberto, significa dizer o seguinte, que não há aqui muitas regrinhas, como é o caso da introdução. Como vocês viram na aula 2 e na aula 3, existem algumas regras e algumas sugestões, algumas dicas de como vocês apresentarem o seu tema de pesquisa, apresentarem a delimitação e chegarem ao problema de pesquisa propriamente dito. Já no caso da justificativa, não. Ou seja, não existem aqui regras específicas, como é o caso do problema, né? Por exemplo, voltando aqui, quer dizer, lembrem-se aí que na aula 3 eu apresentei 5 regras para que vocês possam criar um problema de pesquisa da melhor maneira possível em termos metodológicos. Já aqui no caso da justificativa, não. A justificativa é um texto livre, quer dizer, não existem muitas regras, tirando, logicamente, né, as regras da ABNT, que aí são regras de formatação. Mas em termos de conteúdo, o texto ele é um tanto quanto livre. O que vocês precisam ter em mente é que vocês precisam, então, como eu coloquei anteriormente, justificar o seu trabalho, responder àquela pergunta, né, ou seja, por que o seu tema é importante. O que eu quero apresentar aqui, nessa parte da justificativa, são algumas sugestões. Ou seja, o que vocês vão escrever, o que vocês podem escrever como justificativa para o tema de vocês. De maneira geral, vocês podem começar a justificativa explicando os motivos que levaram à realização daquela pesquisa. Então, lembrem-se da aula passada, quando eu terminei a aula com um exemplo de direitos sociais e direito à educação mais especificamente. Então, aqui na justificativa, se eu tenho aquele tema, eu começo a escrever, eu começo a dizer por que eu escolhi aquele tema, ou seja, por que eu escolhi trabalhar com a área de direitos sociais. Depois, eu continuo e aí eu digo, bom, dentro da área de direitos sociais, como eu disse lá na introdução, existem inúmeros direitos sociais, mas eu escolhi o direito à educação. Por que eu escolhi trabalhar com direito à educação? Então, e depois, quer dizer, vocês vão aí desenvolvendo o texto de vocês, de maneira a explicar ou a justificar para o leitor do seu trabalho todos aqueles pontos que vocês colocaram lá na introdução. Então eu repito que de maneira geral, a justificativa ela precisa ter o quê? Ela precisa dizer para quem está lendo por que aquele tema é importante, por que aquela delimitação é importante, quer dizer, por que você escolheu fazer uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, com base em autores brasileiros, lembrem-se, né? Foi o exemplo da aula passada, quer dizer, por que se escolheu ali, então, utilizar autores brasileiros que publicaram aí entre 2010 e 2014, por exemplo, né? Sendo essa a minha delimitação. Então, aqui na justificativa, eu vou justificar, eu vou dizer, então, por que eu fiz essa escolha e por que, por exemplo, eu não escolhi os autores que publicaram de 2000 a 2010. Então, a ideia é explicar a relevância, mostrar para quem está lendo o seu trabalho a relevância de por que aquilo ali precisa ser estudado no âmbito de um trabalho acadêmico. Em síntese, vocês precisam ter em mente que todos aqueles itens ou todas aquelas ideias que foram apresentadas na introdução precisam aqui estar justificadas. Um ponto muito importante que vocês precisam tomar cuidado e que muitos alunos muitas vezes erram é confundir justificativa com o objetivo. A justificativa é o porquê do trabalho e os objetivos correspondem a o que vocês querem fazer ou o que vocês querem atingir. Então, muitas vezes, os alunos cometem erros simplesmente pela questão de redação da justificativa. Então, por exemplo, quando se coloca essa frase, né?
quando se coloca a frase pretende-se mostrar tal coisa na justificativa. Ou a frase que o projeto visa ou o projeto busca atingir, ou ainda, né, o resultado final será tal. Quer dizer, essas frases ou frases que comecem com essas expressões, elas são frases que acabam prejudicando a justificativa, e aqui prejudicando no sentido de tornar errado mesmo. Por quê? Porque quando eu digo, por exemplo, pretende-se mostrar tal coisa, isso é um objetivo, isso não é uma justificativa. Quer dizer, se eu começo a frase com essa expressão, pretende-se mostrar que o trabalho irá fazer alguma coisa, ou irá provar alguma coisa, quer dizer, isso claramente ali é um objetivo do seu trabalho, você pretende mostrar aquilo dali. Ou a outra frase ali, né? O projeto visa realizar tal atividade, ou visa comprovar tal coisa, quer dizer, de novo, aqui você estaria identificando um objetivo e não fazendo uma justificativa. E a última frase de exemplo que eu coloquei ali, que o resultado final será tal, ela é ainda mais complicada. Por quê? Porque, de certa forma, você está apresentando aqui já uma possível conclusão do seu trabalho, e eu repito, isso também quer dizer, a conclusão, ela é decorrente de um objetivo, portanto, aí se você colocar essa frase, por exemplo, ou uma outra frase que leve a esse sentido, quer dizer, de apresentação de resultados, você vai estar aí, por um lado, apresentando um objetivo e, ao mesmo tempo, já fazendo uma suposição de uma conclusão do seu trabalho. E percebam que isso, essa suposição de uma conclusão, precisa estar presente, sim, mas não aqui na justificativa, ou seja, isso vai estar presente na parte dos objetivos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente ainda nessa aula. Por esse motivo, quando vocês redigirem a justificativa, leiam com atenção, leiam 1, 2, 3 vezes. Claro que vocês devem fazer isso com o trabalho como um todo, mas tomem cuidado para evitar esse tipo de frase, na qual, na verdade, vocês acabam por apresentar um objetivo e não por justificar o seu trabalho. Uma sugestão que eu deixo para vocês é que a justificativa de vocês tenha pelo menos 3 motivos diferentes. E por que 3 motivos diferentes? Porque, e aqui exagerando, né, novamente, eu poderia dizer o seguinte: olha, o meu trabalho é importante porque, em princípio, qualquer tema é importante ou qualquer tema é passível de ser analisado no âmbito de um trabalho acadêmico, no âmbito de um trabalho científico. Seria muito simples eu dizer, olha, o meu trabalho se justifica porque o tema ele é importante, porque o tema se encaixa aí numa área da pesquisa científica e por isso ele deve ser pesquisado. Né? Logicamente que muitas vezes as pessoas não escrevem dessa forma simples, né? Mas elas passam essa ideia na hora que elas estão redigindo um texto. Então, tomar cuidado com isso, e para tomar esse cuidado, ou para contribuir, né, nesse ato de tomar cuidado com isso, é que eu sempre sugiro que vocês façam, que vocês escolham pelo menos 3 motivos diferentes para justificar o trabalho de vocês. Relembrando aí, do mesmo jeito que lá na aula 3 eu disse que eu vou exigir de vocês um problema de pesquisa na forma de uma pergunta, para aqueles que quiserem aí realizar a atividade final lá, que eu vou identificar na última aula do curso e quiserem receber o certificado. Aqui também, no âmbito da justificativa, eu vou exigir então que vocês façam aí com 3 argumentos diferentes. É importante também chamar a atenção para o fato de que a justificativa é uma das únicas partes do trabalho de vocês em que vocês podem colocar opiniões pessoais, digamos assim. Ou seja, é a parte do trabalho, ou é uma das partes do trabalho nas quais vocês podem dizer aquilo que vocês querem ou aquilo que vocês pensam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode plenamente justificar o seu trabalho, e é uma justificativa metodologicamente aceitável, que você argumente a justificativa, ou que você explique o porquê de realizar esse trabalho, com base em motivos pessoais. Por exemplo, uma questão profissional. Então, suponha que no seu trabalho, você trate ali no seu dia a dia com um tema X qualquer, suponha que esse tema, então, ele é passível de ser estudado e que, portanto, então, nada impede que você coloque na justificativa que, bom, eu trabalho nessa área, eu trabalho com o tema, eu tenho acesso, por exemplo, a dados que são importantes, a informações que são importantes para a conclusão do meu trabalho e, por esse motivo, então, eu vou estudar esse tema. Quer dizer, nesse caso, ou nesse exemplo que eu dei, isso se torna até extremamente relevante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso aos dados ou às informações
que são necessárias para atingir determinada conclusão, ou determinado objetivo, no caso. Então, nesse sentido, você dizer, olha, eu trabalho com isso, eu tenho acesso, logicamente que não basta ter acesso, mas é necessário que essas informações sejam passíveis de serem divulgadas, é claro, né? Então, a gente vai falar sobre isso também numa aula mais para frente. Então, isso é uma ótima justificativa. De você dizer, eu trabalho com isso, é minha área, eu tenho acesso aos dados e isso, então, justifica a realização desse trabalho. Ou ainda colocar, eu já estudei esse tema num trabalho anterior e agora, nesse segundo trabalho, eu estou aprofundando, né, a minha pesquisa. Então, isso é uma justificativa. Quer dizer, do ponto de vista acadêmico, você mostra para quem está lendo o seu trabalho que você já tem um conhecimento prévio. Lembrem-se que eu falei sobre a ideia ou sobre a importância do conhecimento prévio nas aulas anteriores. Então você mostra, olha, eu já publiquei um artigo ou eu já fiz um outro trabalho acadêmico sobre esse tema e eu estou aqui então dando continuidade para que o trabalho, para que a pesquisa, para que o tema continue a ser aprofundado, continue a ser estudado com ainda mais afinco, né, com ainda mais detalhes, e isso, sem dúvida alguma, então, pode ser colocado aqui na redação da sua justificativa. Como eu disse anteriormente, não existem regras para a redação da justificativa, mas existem alguns argumentos que vocês podem, então, colocar nesse texto de vocês. Vocês podem, então, colocar aí o modo como se deu a escolha do objeto de pesquisa, vocês podem colocar como surgiu o problema para o qual se busca a solução, vocês podem explicar a relação do problema estudado com o contexto de trabalho, por exemplo. Aí a questão, né, dos motivos que vão justificar a sua pesquisa, caso você resolva, por exemplo, você tenha em mente que quer fazer uma pesquisa de campo, quer fazer entrevista, então você pode colocar por que você quer fazer uma entrevista. Isso se vocês já tiverem isso claro, se não tiverem, não se preocupem que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente em outras aulas. As possíveis contribuições ao resultado da pesquisa, percebam que aqui dizer as possíveis contribuições não é apresentar conclusões, como eu disse anteriormente, mas é dizer o seguinte, olha, essa pesquisa, caso ela se concretize como se espera, ela irá contribuir para o aprofundamento do conhecimento dessa área, desse tema, e isso é um argumento que se pode então colocar na justificativa. Vocês podem ainda argumentar acerca da viabilidade da realização da pesquisa, ou seja, isso é um argumento, dizer, olha, a pesquisa se justifica porque eu vou realizar esse trabalho em 6 meses, por exemplo, e nesse sentido eu vou ter tempo para buscar o maior número de dados possíveis, de informações possíveis para sustentar o meu trabalho. E por último, eu deixei aqui esse argumento que é aquele que talvez seja o mais relevante de todos, que sustente um trabalho acadêmico, que é a questão da originalidade. Eu já tinha falado numa outra aula que, em regra, um trabalho de graduação, ou de pós-graduação, ou de mestrado, não se exige originalidade total nesse tipo de trabalho, né? Ou seja, a originalidade ou ineditismo, ele é relacionado a teses de doutorado. Agora, nada impede que você que esteja fazendo um trabalho aí de graduação, de pós-graduação, de mestrado, ou um trabalho de uma disciplina, um relatório, alguma coisa assim, nada impede que você, logicamente, busque alguma originalidade ali. Quer dizer, você pode, por exemplo, e eu vou desenvolver esses exemplos aí, não só agora nessa aula, mas em outras também, vocês podem, por exemplo, fazer um trabalho em que, na primeira parte, por exemplo, se apresentam os argumentos teóricos, né, doutrinários sobre o tema, e, quer dizer, em princípio isso não tem nada de original, já que qualquer um pode ter acesso àqueles livros, àquelas ideias e estudar aquilo dali, mas de repente vocês podem complementar o trabalho fazendo uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa de campo, ou uma pesquisa de jurisprudência, ou, enfim, alguma coisa que traga essa originalidade. Isso é algo que eventualmente vocês podem ter em mente, e aí vocês colocam aqui na justificativa. Olha, o trabalho se justifica porque, apesar do tema já ter sido estudado das maneiras X, Y, Z, eu estou trazendo aqui algo de novo porque eu estou estudando o tema pela perspectiva A e não mais pela perspectiva X, Y, Z que outros autores já estudaram. Então, dessa forma, de novo eu reitero aqui aquela importância do conhecimento prévio sobre o assunto. Ou seja, para eu poder argumentar que meu trabalho é original, eu preciso demonstrar que aquilo que eu estou querendo estudar, ou não necessariamente percebam aquilo que eu quero estudar, mas a forma como eu quero estudar aquele tema não foi ainda estudada
ou foi estudada, mas não foi estudada de uma boa maneira. Portanto, argumentos aí existem para justificar o trabalho de vocês. Uma coisa que vocês não devem fazer é colocar citações na justificativa. Por que isso? Primeiro, aqui muito rapidamente, né, uma citação é você colocar no seu trabalho uma ideia que não seja sua. Então, em princípio, você lê alguma coisa, ouve alguma coisa, enfim, você pega uma ideia de algum outro lugar, uma ideia que não seja sua, e coloca no seu trabalho. Você precisa então fazer a citação, indicar a fonte, caso contrário, isso é plágio. Então, como eu já disse anteriormente, eu vou falar sobre citações, vou explicar como fazer e etc. em aulas mais para frente aqui no curso. Mas de todo jeito, o que vocês não devem colocar aqui na justificativa são essas citações. E por quê? Porque na justificativa, vocês, repito, vão estar aí explicando a importância do trabalho de vocês, e não tem muito sentido vocês dizerem o meu trabalho é importante porque conforme o autor tal e tal e tal, ele disse isso, disse aquilo. Busquem não colocar citações, a não ser, lógico, que vocês queiram citar um número, por exemplo, uma estatística, que seja uma justificativa. Aí sim, logicamente, você vai fazer a citação. Mas vocês não façam citações, busquem não fazer citações de ideias. Ou seja, vocês não devem usar como argumentos da justificativa do seu trabalho ideias de outras pessoas. Para terminar essa parte, então eu reitero aqui que vocês precisam aí ter em mente 3 ideias centrais para a redação da justificativa de vocês. A primeira delas é a ideia da relevância, ou seja, mostrar para quem está lendo o seu trabalho por que o seu trabalho é relevante, né? Ou seja, entre aspas, vender o peixe, dizer, convencer a outra pessoa acerca da relevância do seu trabalho. Vocês precisam mostrar a originalidade, como eu disse anteriormente. O ineditismo ele é exigido de uma tese de doutorado, mas nos outros níveis acadêmicos e em trabalhos, entre aspas aqui, né, trabalhos comuns de uma disciplina, que não seja um TCC, por exemplo, vocês também podem ser originais, repito, mostrando, por exemplo, que se estuda um tema de uma maneira X, mas que você quer estudar o tema de uma maneira diferente. Então isso já é um elemento de originalidade no seu trabalho. E um último aspecto importante é mostrar o caráter oportuno da sua pesquisa. Ou seja, esse caráter oportuno ele tem a ver um pouco aqui com a contextualização social na qual o seu trabalho se enquadra. Quer dizer, lembrem-se que eu usei até como exemplo numa aula anterior o seguinte tema, as violações à Constituição brasileira realizadas por Dom Pedro II. Quer dizer, de repente o trabalho é importante no sentido aí pessoal, a pessoa se interessa por esse tema, quer fazer, mas é de se questionar qual seria a relevância, né, ou melhor dizendo, qual seria aí o caráter oportuno, a ideia de oportunidade desse trabalho no momento atual. Então, é lógico que é plenamente possível fazer um trabalho com esse tema, mas aí seria então necessário, por exemplo, argumentar aqui que ele se torna oportuno porque, por exemplo, não existem trabalhos realizados sobre esse aspecto, ou, por exemplo, vamos supor que se vai comemorar aí, como vai ser daqui a alguns anos, né, o bicentenário aí da monarquia brasileira, por exemplo, né, da independência do Brasil, quando começou a monarquia, então aí se torna importante ou se torna relevante naquele momento, mas essa questão de oportunidade, ou seja, tentar verificar aí qual é a relevância, né, no sentido dessa oportunidade do momento em que se vive, e aí então destacar o trabalho nesse contexto no qual vocês estarão escrevendo. Vamos passar agora para a parte dos objetivos da sua pesquisa acadêmica, da sua pesquisa científica. Então, de maneira muito simples também, o que é um objetivo? O objetivo é aquilo que você quer atingir. Quer dizer, quando você resolve lá estudar um tema X qualquer, imagina-se ou espera-se que você tenha um objetivo a atingir ao final do seu trabalho. Quer dizer, lembrar aqui que, logicamente, o objetivo, quando eu digo objetivo, eu não estou me referindo aqui à questão de uma aprovação numa disciplina, eu não estou me referindo aqui a um trabalho, a aprovação de um TCC para obtenção de um grau acadêmico, lógico que não é isso, mas é o objetivo do trabalho. Quer dizer, eu estou estudando esse tema X e eu quero atingir um objetivo que, obviamente, ele precisa já estar na cabeça de vocês, está meio que pré-definido,
enquanto vocês estiverem aqui montando o projeto de pesquisa de vocês. E lembrando, quer dizer, mesmo que não seja um projeto de pesquisa, naquele sentido que eu falei lá nas primeiras aulas, mas todo o trabalho acadêmico, lógico, ele vai ter um objetivo que você quer atingir quando você terminar o seu trabalho. Quer dizer, você tem o seu tema e quer mostrar então o resultado daquilo dali, quer mostrar as conclusões, e isso então corresponde ao objetivo do seu trabalho acadêmico. Dessa forma, os objetivos eles são subdivididos em dois tipos. E esses tipos eles valem para qualquer tipo de trabalho. Ou seja um TCC, e o TCC geralmente é um trabalho que tem 2, 3, 4, 5 capítulos, por exemplo, ou seja um artigo científico. Quer dizer, um artigo científico ele não tem necessariamente capítulos, mas ele tem tópicos. E por analogia, então, esses tópicos é como se fossem os capítulos do TCC. Eu estou falando isso porque, como eu vou mostrar agora, o objetivo geral ele se enquadra ou ele se refere, como o próprio nome diz, àquilo que você quer atingir de maneira global, quer dizer, quando se olha para o trabalho como um todo, qual é o seu objetivo geral com o trabalho. E já os objetivos específicos correspondem àquilo que você quer alcançar em cada parte do seu trabalho. Seja essa parte um capítulo, seja essa parte um tópico do seu artigo, por exemplo. O objetivo geral, ele responde à pergunta que foi apresentada como problema de pesquisa ao final da introdução. Ou seja, vocês terminaram a introdução com o problema de pesquisa de vocês, lembre-se de que eu falei isso na última aula. Então, terminou-se a introdução com o problema de pesquisa, aí veio a justificativa e depois vocês vão apresentar o objetivo geral. Então, aqui isso vale para qualquer trabalho acadêmico. Qual é o seu objetivo geral? O seu objetivo geral é responder aquela pergunta. Então, existe aí um exemplo, né? Existem aí exemplos, vou mostrar e vou explicar que a coisa mais simples possível é fazer o objetivo geral ou definir esse objetivo geral. Basicamente, ele vai corresponder à mesma frase do seu problema de pesquisa, só que enquanto aquela frase ela era feita na forma de uma pergunta, o seu objetivo é feito na forma de uma afirmação, como eu vou mostrar daqui um pouquinho na aula. Além disso, é importante chamar a atenção que se o seu trabalho possui apenas um único problema, como eu falei na aula passada, então o objetivo geral também vai ser apenas um. É errado se vocês identificarem objetivo geral 1, fazer tal coisa, objetivo geral 2, fazer outra coisa. Isso está errado. Ou seja, o objetivo geral sempre é apenas porque corresponde à resposta que vocês vão dar ao problema de pesquisa, que também é único no trabalho de vocês. Já os objetivos específicos, não. Os objetivos específicos, eles correspondem a cada parte interna do seu trabalho, digamos assim. Ou seja, se você está fazendo um TCC e você imagina que o seu TCC vai ter 4 capítulos, você precisa ter 4 objetivos específicos, porque vai ser um para cada capítulo. Se você está redigindo um artigo e o seu artigo vai ter 2 tópicos, por exemplo, ele vai ser subdividido ali internamente em 2 tópicos, então você tem 2 objetivos específicos. Ou seja, vocês precisam identificar como objetivos específicos todas aquelas ideias que vocês vão desenvolver nas partes, né, ou nos tópicos aí do trabalho de vocês. E aí vocês vão me perguntar, mas Matheus, como é que eu sei então quais vão ser essas partes? É por esse motivo que vocês precisam aqui ter uma ideia, pelo menos, de um sumário. Quer dizer, o que vocês vão desenvolver ou como vocês imaginam que vocês vão desenvolver o trabalho de vocês. Esse sumário, ele é um sumário prévio, então não existe aqui, durante a montagem do projeto, a necessidade de já ter tudo claramente definido, porque eventualmente pode haver uma ou outra alteração a seguir, né, depois no desenvolvimento do trabalho. Agora, vocês já precisam aí ter, nesse momento aqui, uma ideia minimamente clara de como vocês querem desenvolver o trabalho de vocês. Então, para isso, ou é por esse motivo, que eu coloquei aí no slide, que vocês, eu sugiro que vocês desenvolvam nesse momento, quando vocês estiverem definindo os objetivos, desenvolvam uma espécie de um sumário provisório. Ou seja, um sumário, igual existe aí em livros, né? Então vocês colocam lá, que passos eu preciso desenvolver para chegar nesse resultado.
Dessa forma, vocês acabam por montar um sumário provisório, que aqui são frases, literalmente, quer dizer, no capítulo 1 eu quero falar sobre o tema X, no capítulo 2 eu quero falar sobre o tema Y, no capítulo 3 eu quero falar sobre o tema Z, e depois vem a minha conclusão. Então, nesse exemplo aqui, bem simplesinho, eu tenho aí 3 temas, esses 3 temas eles vão ser então os meus 3 objetivos específicos, porque correspondem ao conteúdo, respectivamente, dos capítulos 1, 2 e 3, e vocês devem se lembrar aqui de que, entre aspas, a junção dessas 3 ideias, ou seja, a junção dos seus objetivos específicos, precisa levar ao seu objetivo geral. Para que isso fique um pouquinho mais claro aqui para vocês, eu vou aqui rapidamente mostrar um exemplo de um relatório que eu escrevi para o meu doutorado e que foi publicado em um livro aqui em Portugal. Então vejam aí, eu tenho como tema, de maneira geral, a cidadania ativa como mecanismo para o aprofundamento da participação do cidadão. Então, qual é o meu problema de pesquisa aqui nesse caso? Quer dizer, o meu problema, e aqui eu não vou seguir aquelas regrinhas, eu quero que vocês entendam a ideia em si, mas o meu problema é o seguinte, eu estou partindo do princípio de que o cidadão, de maneira geral, o cidadão brasileiro, ele não se importa com a participação política. Ou seja, para o cidadão, de maneira geral, eu tenho a pressuposição de que para o cidadão participar politicamente significa votar e nada mais. Então, ao meu ver, isso é insuficiente para garantir a democracia no Brasil. E por esse motivo, eu acredito que se houver mecanismos que são conhecidos no âmbito da doutrina como cidadania ativa, eu parto do princípio de que, existindo isso, o cidadão vai ter mais interesse para participar politicamente. Então, esse é o meu problema de pesquisa. Quer dizer, não existem mecanismos que garantam a efetiva participação do cidadão. Qual é o meu objetivo geral? O meu objetivo geral, então, é mostrar de que forma esse conceito de cidadania ativa é a solução para a falta de participação do cidadão brasileiro. Então, nesse sentido, o meu objetivo geral responde ao meu problema de pesquisa. Para atingir esse objetivo geral, o que eu vou fazer? Eu vou seguir uma série de passos que correspondem, então, como vocês podem ver aqui, a cada uma dessas partes do meu trabalho. Então, na primeira parte, o meu objetivo vai ser falar sobre a ideia de democracia e cidadania. Ou seja, são 2 conceitos teóricos e eu quero explicar para o leitor do meu texto o que são esses conceitos. E como vocês podem ver aí nos subitens, né, do primeiro tópico, eu quero mostrar para quem está lendo o que significam esses conceitos, porque apesar de serem conceitos que num primeiro momento são teóricos, mas são conceitos que vão fundamentar aquilo que eu estou analisando. Então eu vou apresentar aqui uma visão geral da doutrina e qual é o conceito efetivo de democracia que se tem hoje e qual é a ideia de cidadania que se tem hoje. Então meu objetivo específico aqui é mostrar o que é democracia e o que é cidadania. Na segunda parte do texto, eu estou mostrando quais os problemas que existem no sistema político brasileiro atual. Quer dizer, não todos, é óbvio, mas aqueles que são relacionados à participação do cidadão. Então percebam aqui que existe uma conexão clara entre o primeiro e o segundo pontos do meu texto. Quer dizer, no primeiro ponto eu estou mostrando o aspecto mais teórico, e aqui no segundo eu estou mostrando de que forma esse aspecto teórico ele existe ou não existe na realidade e quais são os problemas que eu estou enxergando então nessa realidade para mostrar então que a participação política como nós temos hoje é insuficiente. E na terceira parte eu mostro então o que é a cidadania ativa por um lado e de que maneira ou de que forma, na minha visão, na minha análise, essa cidadania ativa pode solucionar aqueles problemas que eu apresentei na segunda parte do meu trabalho. Então percebam que aqui eu tenho 3 objetivos específicos. Primeiro, apresentar os conceitos de democracia e de cidadania, porque esses conceitos são fundamentais para a minha argumentação. Segundo objetivo específico é mostrar os problemas que existem na realidade brasileira, tendo por base esses conceitos que eu apresentei antes. E, no final, o meu objetivo específico do terceiro tópico, ou da terceira parte do meu texto, é mostrar o que é a cidadania ativa,
para aí sim, então, eu poder dizer que, olha, a cidadania tradicional, digamos assim, ela é insuficiente para incentivar a participação do cidadão, mas a cidadania ativa, ela é uma nova forma de se enxergar a cidadania, ou uma forma diferente de se enxergar a cidadania, para além da tradicional, e se ela se concretizar, então, aquele problema que eu identifiquei, que é a falta de participação, ele, eu espero, vai ser resolvido. Então percebam que os 3 objetivos específicos, eles caminham ou eles levam ao meu objetivo geral, que por sua vez corresponde à solução ou à resposta ao meu problema de pesquisa. Dito isso, eu queria destacar aqui mais algumas ideias para que a gente possa então terminar essa aula e para que vocês possam ter bem claro como definir os objetivos de vocês. Primeira coisa é que os objetivos, eles devem vir na forma de tópicos. Então, diferentemente da introdução e da justificativa, que são textos corridos, os objetivos eles vêm na forma de tópicos, eles vêm na forma de frases. Então, nada impede, é claro, que vocês escrevam essas frases na forma de um texto corrido, por exemplo. Quer dizer, é possível fazer isso, mas eu acredito que a melhor forma de identificar os objetivos seja na forma de tópicos, porque assim fica bem claro o que vocês querem fazer. Outro ponto é que os objetivos eles sempre devem começar com verbos. Então percebam aí que eu coloquei, né, que vocês podem ver aí nos slides, que eu coloquei que os objetivos devem sempre começar com os verbos no infinitivo na hora em que vocês estiverem redigindo. Como exemplo, então, vejam aí, eu tenho esse problema de pesquisa. A percepção que os colaboradores têm sobre o comportamento ético de uma organização interfere em seu desempenho profissional? Ou seja, lembrem-se lá das regrinhas, eu tenho um texto claro e preciso, eu tenho um texto curto de até 2 linhas, eu tenho uma frase que é feita na forma interrogativa, eu tenho um problema acadêmico e eu tenho uma relação entre variáveis. Ou seja, eu quero saber se a percepção dos colaboradores interfere no comportamento profissional ou no desempenho profissional que esses colaboradores têm. E aí eu tenho o meu objetivo geral. E percebam aí que o objetivo geral, como eu disse antes, é uma frase que é praticamente igual ao problema, só que na forma afirmativa. Então, enquanto o meu problema é apresentado na forma de uma pergunta, o meu objetivo geral é apresentado na forma de uma afirmação e vejam que a frase é quase igual. Descrever de que forma a percepção que os colaboradores têm sobre o comportamento ético da faculdade XPTO no mês de outubro de 2016 interfere em seu desempenho profissional. Vejam que aqui eu quis colocar no meu objetivo geral a delimitação geográfica, ou seja, eu estou fazendo aqui um trabalho de pesquisa na faculdade XPTO, e também a delimitação temporal, porque é no mês de outubro de 2016. Já os objetivos específicos, como eu disse antes, eles correspondem às partes, né, do trabalho de vocês, sejam capítulos, sejam tópicos, e aí também coloquei então como objetivo aqui, vinculado a esse objetivo geral que eu coloquei antes, ou seja, tendo-se em mente que o objetivo geral é buscar saber de que forma a percepção dos colaboradores sobre o comportamento ético da faculdade XPTO vai interferir no desempenho profissional desses mesmos colaboradores, eu estabeleci que os objetivos específicos vão ser esses que eu estou apresentando aqui. Ou seja, eu preciso primeiro identificar o perfil socioeconômico dos respondentes da minha pesquisa, e aqui eu não deixei claro aqui no exemplo, mas eu estou tendo em mente que eu não vou fazer uma pesquisa bibliográfica, mas sim que eu vou fazer uma pesquisa de campo, ou seja, eu vou apresentar questionários aos funcionários dessa instituição para saber o que eles pensam sobre tal assunto. Então, por isso, eu entendo nesse meu planejamento que primeiro eu preciso conhecer o perfil socioeconômico desses respondentes, dos funcionários, porque eu acredito, então, nesse exemplo hipotético que eu estou criando aqui, que esse perfil socioeconômico vai ter algum tipo de influência na forma como os colaboradores veem o comportamento ético da instituição. Portanto, primeiro eu identifico o perfil socioeconômico, num segundo momento, como segundo objetivo específico, eu identifico ali a percepção dos colaboradores acerca do comportamento ético da faculdade por meio de um questionário, e por fim, na última parte desse meu trabalho ou desse meu artigo,
eu escolhi fazer uma análise para saber, então, se a percepção dos colaboradores acerca do comportamento ético da Faculdade XPTO gera interferências positivas ou negativas no desempenho profissional desses mesmos colaboradores. Então, aqui eu estabeleço os meus objetivos específicos que vão levar ao meu objetivo geral, que, por sua vez, vai responder ao meu problema de pesquisa. Dito isso, pessoal, eu vou terminar essa aula com esse último ponto, colocando aqui alguns exemplos de verbos que vocês podem utilizar para a definição dos objetivos de vocês, tanto objetivo geral quanto objetivos específicos. Primeiro, lembrar, falei agora há pouquinho, que é necessário que os objetivos comecem, a frase ali, ela se inicie com um verbo no infinitivo. E que tipo de verbo deve ser esse? Ou seja, isso aqui também é um detalhe, mas é um detalhe importante, eu vou explicar agora o porquê. Primeiro, eu coloquei aqui alguns exemplos, uma explicação, que é obrigatório que a descrição dos objetivos, tanto do geral quanto dos específicos, se inicie com verbos que transmitam uma ideia de ação clara. Ou seja, eu preciso deixar claro para quem está lendo que os meus objetivos correspondem a ações que eu vou desempenhar para que esses objetivos sejam atingidos. Então, como exemplo, se tem aí os verbos identificar, descrever, avaliar e diagnosticar, dentre outros. Devem ser evitados verbos que impliquem um processo contínuo no tempo. Então, eu também coloquei aí como exemplo, os verbos acompanhar, o verbo estudar, o verbo promover, ou seja, todos esses verbos que tenham como uma possível interpretação a ideia de realização de uma ação ao longo do tempo devem ser evitados. E por quê? Porque o objetivo, seja o objetivo geral ou sejam os objetivos específicos, são itens pontuais, ou seja, são ideias que vocês vão desenvolver, mas que são ideias que têm um fechamento, digamos assim. Eles têm, entre aspas, aqui uma conclusão. Então, se vocês colocam esses verbos que indicam um processo, eventualmente existem avaliadores que vão dizer, olha, mas se o seu objetivo é acompanhar ou é promover alguma coisa, então vocês não vão concluir ou vocês não vão atingir esse objetivo. Por isso, buscar evitar esse tipo de verbo e usar aqueles verbos que indicam uma ação clara e definida no tempo. E um último detalhe é que em todos os objetivos, tanto no objetivo geral quanto nos objetivos específicos, vocês devem sempre utilizar apenas um único verbo para poder justamente evitar aquela ampliação dos objetivos, ou seja, daquilo que você quer fazer no seu trabalho. Lembrar sempre que isso aqui, quer dizer que os objetivos também precisam ser delimitados, também precisam se encaixar dentro daquela delimitação que vocês apresentaram na introdução do trabalho de vocês. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como redigir a justificativa e como definir os objetivos, tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico que vocês querem desenvolver no trabalho de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e não se esqueçam de compartilhar o meu curso de metodologia científica com os colegas de vocês para que eles também possam ter acesso a esse material. E ainda um último pedido, não se esqueçam de assinar o meu canal, de se inscrever no canal, para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.